Olá! Estamos de volta com o nosso programa Sobre Elas. Eu sou a psicóloga e Master Coach Mara Suassuna e trago toda semana para você temas importantes para que a gente possa trocar ideias, compartilhar experiências e principalmente aprender um pouco mais sobre essa arte de viver, essa arte maravilhosa e que todos os dias nos desafia. E o nosso tema hoje é sobre alguma coisa que eu tenho observado com muita frequência no meu consultório. É aquela sensação. E aí, você está com vontade de apagar a luz? Eu tenho ouvido muito durante os atendimentos que eu faço como psicóloga, a vontade que as pessoas estão de realmente apagar a luz. E esse apagar a luz não é só para dormir por 8 horas, mas é um apagar a luz para, de repente, desistir de muita coisa. Desistir das obrigações, dos desafios que a vida nos coloca a cada dia e principalmente como um processo de fuga dessa realidade a que nós estamos inseridos. E eu tenho ficado preocupada, por isso que hoje eu resolvi trazer esse tema para que a gente possa discutir. Você tem estado em muitos momentos com vontade de apagar a luz? E isso tem acontecido com muita frequência. Por quê? Porque viver não é fácil. Nem para mim, nem para você. Nós somos desafiados a cada instante. É a nossa paciência que é atestada, são os problemas profissionais, problemas afetivos, problemas de saúde, enfim, aquelas demandas que a vida nos coloca o tempo todo. E enfrentar estes desafios e essas demandas, há de se confessar, a gente precisa de uma capacidade de adaptação, de superação e de força interna muito grande para lidar com essas demandas do cotidiano. E isso eu tenho observado. Por quê? Não adianta se entupir de remédio. Por quê? Porque remédio tem a prescrição certa. Não é isso? Não adianta você se entupir de remédio como uma tentativa de fugir da realidade. Não adianta também buscar um bode expiatório para as dificuldades que você enfrenta na sua vida no dia a dia. Então, isso tem chamado a minha atenção. E eu quero fazer algumas perguntas para você. Como é que você tem lidado com os problemas, com as demandas diárias da sua vida? Você tem se sentido forte para enfrentar com aquela capacidade de enfrentamento, de adaptação, ou você tem se rendido a cada dificuldade, a cada problema? Por quê? Porque com todo esse desenvolvimento da nossa sociedade, a vida não vai ficar mais fácil. A vida vai ficar cada vez mais complicada. Os problemas não vão diminuir. Consequentemente, eles vão sempre aumentar e trazem com eles mais consequências. E por isso é imperioso que nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, estejamos preparados para lidar com essas questões. Por quê? Eu tenho certeza que nesse momento que você está assistindo o nosso programa, você deve estar com alguma questão. Seja de ordem financeira, profissional, familiar, com o filho, de saúde, enfim. Problema todo mundo tem. Eu costumo até dizer que é algo que faz parte do universo humano. Agora, a forma de lidar com os problemas e essas demandas do cotidiano a que eu estou me referindo é que é o nosso grande diferencial. E confesso, não é simples. Agora eu tenho ficado muito preocupado. Por quê? Porque as pessoas estão querendo desistir de viver. E isso é preocupante. Problema todo mundo tem. Agora a gente precisa se preparar, se capacitar para enfrentar essas dificuldades que se colocam no nosso dia a dia. A primeira questão é saber o seguinte: isso é comum para todos nós humanos. Agora, problema passa. Não tem problema. Minha mãe tem um ditado que ela dizia que não existe mal que perdure para sempre. E na vida é assim. Nós enfrentamos problemas hoje, você acha que aquele problema é insolúvel e no dia seguinte aquilo já foi resolvido, já passou. Tem problema que demora mais para ser solucionado, tem problemas que demoram menos, mas os problemas estão aí. Então é muito importante que você busque a sua reserva interna de otimismo, de motivação e principalmente de uma competência que eu chamo que é a capacidade de superação às questões apresentadas. E como você tem lidado? Você tem se permitido a realmente se derrotar?
ou querer não enfrentar nada, ou achar que está pesado demais e ter aquela vontade de apagar a luz do mundo que eu quero descer, ou apaga a luz que eu quero dormir para sempre? Como que você tem enfrentado? E eu costumo dizer que isso é o nosso maior desafio, buscar forças dentro de você. Costumo dizer, eu sou uma pessoa cristã, que primeiro eu busco força em Deus para essa superação. Agora, em segundo lugar, não é nas coisas materiais, não é em remédio, não é isso? Aonde você tem que buscar forças para superar as questões é dentro de você mesma. E como você tem lidado com isso? Porque eu falo que as pessoas hoje têm vivido pelo princípio da ausência, aquela velha história do copo cheio e do copo vazio. Você está vendo o que falta para encher o copo, você está vendo o que já tem de água dentro desse copo. Porque a nossa visão diante dos problemas, ela muda a forma como nós vivenciamos e como nós sentimos esses problemas. Então, a primeira coisa, olha com um olhar, porque tem coisas que às vezes a gente não consegue mudar, mas nós podemos mudar o nosso olhar sobre essas coisas. Então, uma visão otimizada, ela faz toda a diferença na vida. Como é que você tem olhado esse problema maior que você? Ou você tem se olhado com capacidade, com competência, com habilidades para enfrentar esse problema? Porque o tamanho que você se coloca, ele ajuda muito. Se você vê o problema maior que você, parece que é uma barreira, uma montanha intransponível. Então, não tem nada nesse mundo que a gente não consiga superar, mas depende principalmente da nossa capacidade e principalmente de uma coisa que eu falo que é fundamental na vida: decisão. Decisão para superar. Então, eu sei que nós temos vários transtornos. Eu tenho visto muitas pessoas com transtornos de humor, com depressão, agorafobia, transtorno de pânico. E muitas vezes essas pessoas, quando estão adoecidas, elas se sentem rendidas, incapazes para lutar contra as questões que a vida coloca. Então, tirando o caso das patologias, que evidentemente precisam ser tratadas e muitas vezes medicadas, porque nós sabemos que todos os eventos que nós vivemos, eles acabam desequilibrando a nossa psique. Tirando as patologias, é muito importante que você se prepare cada dia. Quando você levantar cedo, você já colocar na sua cabeça: eu estou levantando para viver um dia onde eu terei a oportunidade de trabalhar a minha capacidade de superação. E vida é isso. Por isso que tem aquele velho ditado: vivendo e aprendendo. E é aprendendo com a vida, com os obstáculos que ela nos apresenta, que nós vamos ser cada dia mais e melhor. O nosso quadro sobre elas, do nosso programa sobre elas, fica por aqui. E eu quero colocar você para refletir um pouquinho. Você está com vontade de apagar a luz? Você deixou de acreditar no seu potencial? Nada disso. Vamos resgatar essa autoestima, mudar essa visão negativa da vida e acreditar que viver sempre vale a pena, por mais obstáculos e dificuldades que a vida apresente, porque o maior campo de aprendizado são as nossas experiências. E aí, você já pensou sobre isso que eu estou colocando para você? Você está com vontade de apagar a luz? Dormir para sempre? Ou realmente você quer levantar todos os dias de manhã para se permitir ser desafiada pela vida? Então, vamos levantar a cabeça, saber que viver vale a pena sempre, por maiores que sejam as dificuldades e obstáculos, e que a vida é o maior campo de aprendizado que nós temos. Por isso, transforme aquela velha história, transforme o limão numa limonada e faça a diferença na sua vida. Porque viver é, acima de tudo, aprender. E a gente volta daqui a pouquinho com o nosso programa sobre elas. Estou ficando aqui, não sai daí não, que a gente volta já já. Você já pensou em deixar de usar óculos ou lentes de contato? O tratamento clínico dos olhos está restrito ao uso de óculos e lentes de contato. Cirurgia 100% a laser. Segurança do diagnóstico ao tratamento. Seja na eficácia de ação do laser ou na diminuição dos efeitos adversos como irritações, olho seco, infecções. Feita para você, pois seu olho é único como a digital do seu dedo. A plataforma iLASIK é o padrão de cirurgia dos astronautas da NASA, dos fuzileiros da Marinha e da Força Aérea Americana.
Deixa a Prospecta te surpreender. Encontramos o profissional capacitado que você precisa. 20 anos transformando e motivando seu maior patrimônio, seus colaboradores. Com equipe motivada, não há obstáculos para seu crescimento. Prospecta. Aqui cuidamos das pessoas de sua organização com carinho. Estamos de volta com o nosso quadro Mais para Elas. E hoje, recebendo aqui no nosso programa sobre elas, o Roberto Veiga, que está aí com uma ideia, um projeto maravilhoso em Goiânia e que com certeza vai contribuir muito para a vida cultural da nossa cidade. Roberto, primeiro te agradecer a oportunidade de estar aqui com a gente e eu quero que você fale aí para o pessoal que está assistindo o que é a House Alf, porque até para falar esse nome a gente tem que falar devagar para não falar errado. O que é a House Alf? Muito obrigado, Mara. Muito obrigado por me receber aqui. A House Alf é uma gestora de espaços, uma gestora de empresas. A gente atua como uma forma de coworking com desenvolvimento de produtos artesanais dentro do estado de Goiás. É uma empresa que surgiu através da necessidade de empreender. A falta de oportunidade de emprego em algumas áreas aqui em Goiânia, principalmente, foi um dos principais frutos para que essa empresa nascesse. E a partir desse crescimento, dessa criação, a gente conseguiu desenvolver outros aspectos que a gente não conseguia ver quando estava produzindo e planejando também a empresa. Então, hoje, dentro da nossa esfera de atuação, a gente consegue gerir o Instituto Cultural José Mendonça Teles, que é um dos principais espaços culturais que o estado de Goiás tem hoje, principalmente pela questão do acervo literário de 13 mil livros que eles têm. Nós atuamos dentro do Instituto Cultural, então lá dentro a gente gere o espaço, a gente administra o espaço do Instituto, as atividades culturais que estão dentro do Instituto e a forma como o Instituto abre as portas para as pessoas, porque ali a pessoa não vai ter somente o contato com a biblioteca do escritor José Mendonça Teles, que é a pessoal dele, o acervo pessoal que ele coletou durante a vida dele, mas também acesso a todas as outras empresas que estão dentro da nossa casa, que é como a gente chama Instituto Cultural. Roberto, nós tivemos recentemente a perda, do nosso querido saudoso José Mendonça Teles, que inclusive foi quem me deu posse na Academia Porangatuense de Letras, Então é uma pessoa assim, que tem um peso não só para Goiás, eu acho que para o Brasil inteiro. Sim. E eu tenho observado, pelo que eu tenho lido das House Alf, que vocês têm tido todo o cuidado no que diz respeito a preservar o acervo literário e principalmente transformar aquele espaço num espaço cultural. Como é que isso tem sido feito? Vocês têm encontrado apoios? Como é que tem acontecido? Porque a gente sabe que tudo isso envolve custos. Tem a questão da reforma da casa, não é isso? A questão de todos os aspectos de organização desse acervo bibliográfico. Como é que vocês têm conseguido fazer isso e transformar todo aquele acervo de José Mendonça Teles nesse instituto cultural? Bom, a gente conheceu pessoalmente o José Mendonça Teles em agosto do ano passado. A casa, o instituto, estava fechado há mais de 3 anos e meio, então a casa estava muito deteriorada, tinha muitos problemas, principalmente de infiltração. A casa não tinha adaptação para banheiro para cadeirante, PNE, então a gente tinha que fazer isso até mesmo porque o próprio José Mendonça Teles era cadeirante e estava tudo muito bagunçado, porque ele não tinha tempo nem como ir lá para poder fazer a organização do espaço. Então nós entramos fazendo toda a catalogação dos livros, a gente entrou fazendo toda a organização da casa, o reparo, a restauração de tudo que está ali dentro. A gente tentou perder o mínimo de coisas possíveis, porque apesar de muito antigas, como o livro Goiânia com Y, que é de 1896, Goiânia não era nenhum projeto e esse livro já existia, então são coisas muito delicadas de lidar. E com o falecimento do José Mendonça Teles, tudo ficou mais difícil pra gente, porque querendo ou não, 6 meses dentro da casa dele, lendo todos os livros, as anotações, os postais que ele mandava da Europa, que quando ele fazia as viagens, isso era
muito emocionante pra gente ver e ver que ele estava logo ali. A perda dele significou muito pra gente, principalmente para dar mais garra pra gente buscar a perfeição dessa casa e como tratar essa casa como um portal para a cultura goiana. E, Roberto, eu sei que parece que até aqui vocês têm caminhado sozinhos, né? Muito sozinhos, sem muito apoio. Sim. As pessoas que realmente quiserem contribuir, porque na realidade, além do acervo bibliográfico do José Mendonça Teles, é um espaço cultural, Sim. não é isso? Para eventos culturais, para exposições. Então, é um espaço cultural dentro de Goiânia. As pessoas que realmente quiserem contribuir, porque eu acho que a questão da memória de José Mendonça Teles é algo, né, principalmente para nós que estamos aqui, para toda pessoal das academias, né, pessoas que são literários, que gostam, né, da literatura e principalmente do resgate da memória de grandes escritores como era José Mendonça Teles. As pessoas que quiserem colaborar, ajudar com esse projeto, como é que elas podem fazer? Porque na realidade eu sei que esse projeto não é um projeto, né, para o Roberto Veiga, mas é um projeto para toda a sociedade goiana. As pessoas que quiserem contribuir, como que elas devem proceder? Exatamente. Nós não tivemos nenhuma ajuda no começo, foi uma ação feita por mim e pela minha equipe de chegar lá, abrir mão de tudo que a gente tinha e fazer tudo acontecer lá dentro mesmo, independente do tempo que demorasse. Mas o interessante é que como o José Mendonça Teles e o Gilberto Mendonça Teles são duas pessoas essenciais para a cultura do estado de Goiás, graças a Deus algumas pessoas passam na rua, param a gente dentro da casa e falam assim, o que tem para fazer? Tem algum móvel que eu posso carregar? Tem alguma coisa que eu posso limpar? Ou alguma pessoa que chega do Chile, por exemplo, falando que foi aluno do José Mendonça numa palestra no Chile em 1979. Então, assim, são coisas que alegram a gente. Mas como toda ajuda é muito bem-vinda, porque tem muita coisa para se fazer, a pessoa que se sentir à vontade para poder ajudar a gente, a casa fica na rua 24, no número 88, no setor central daqui de Goiânia. Bate lá na porta, conversa com a gente, vê o que você pode fazer, porque com certeza vai ter alguma coisa para fazer lá dentro. E a gente sabe que além de trabalhos, né, usuais, de organização, nós sabemos que tem os custos realmente de manutenção, porque vocês precisam ter pessoas ali, inclusive para atender as pessoas que se dirigem até lá. As pessoas que quiserem fazer, de repente, um aporte financeiro, ajudar financeiramente, porque tem energia, tem água, tem IPTU, tem as despesas, né? Fixas da casa. A pessoa que quiser colaborar, né, ser realmente parceiro da House Alf, do Instituto José Mendonça Teles, qual o telefone, ou se de repente tem uma conta do Instituto, como é que a pessoa que quiser ajudar, ela deve proceder? Atualmente, a conta do Instituto está sendo atrelada ao meu nome, à minha conta pessoal, principalmente porque como eles ficaram muito tempo inativos, acabou que a conta do Instituto foi fechada. Pelo telefone, pelo 62999003623, você consegue falar comigo, a gente pode te passar todas as informações da agência, conta bancária para depósito, qualquer ajuda é bem-vinda. Tem gente que pergunta, mas se eu fizer uma transferência de R$5 e pagar R$3,80 de transferência, pode? Pode, R$5 ajuda mesmo, até mesmo porque, como você disse, a casa tinha sérios problemas estruturais. Trocar toda a fiação da casa, trocar toda a parte hidráulica da casa, trocar todo o piso da casa que estava desfazendo, foi um processo que nos custou muito, não só em força física e de trabalho, mas principalmente em questão financeira, porque a gente não consegue quebrar o piso nós mesmos. Agora eu sei também que durante todo esse processo de praticamente reestruturação do espaço físico, vocês têm obtido ajudas de alguns parceiros. Então você que está assistindo, que de repente tem uma empresa na área de iluminação, que tem uma empresa na área de mobiliário, né, na área de ar-condicionado, enfim, empresas que realmente venham a ser parceiros da House Alf e do Instituto José Mendonça Teles. Então, quero agradecer demais, Roberto. Muito obrigado, Mara. Eu fiquei muito triste com a perda do José Mendonça Teles. E eu espero que aquilo que não foi feito em vida, né, no que diz respeito à valorização da cultura goiana, que agora com essa perda, realmente, pelo menos a memória dele seja preservada. Parabenizar você por esse trabalho maravilhoso. Eu acho que esses espaços culturais para co-work, para exposição, para trocas, é muito importante. Dar os parabéns para você que está aí assistindo. Venha contribuir com o Instituto José Mendonça Teles. E eu quero só que você repita o seu telefone, para o pessoal que está assistindo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão procurar você para poder ajudar a cada vez mais a levantar esse Instituto José Mendonça Teles e
proceder esse resgate dessa memória literária tão importante para Goiás. Muito. Repete aí pra gente o nosso... O telefone é 62999003623. Como a Mara disse, toda ajuda é muito bem-vinda. Nós estamos de braço aberto para todo mundo. A ideia é construir uma casa que seja acessível para todo mundo da população goiana. Então, estamos todos de portas abertas e braços abertos. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Roberto. Para você que está assistindo o nosso programa sobre elas, neste quadro Mais para Elas, é isso. É cultura, é informação e, principalmente, solicitação para que você venha junto conosco fazer parte desse grande projeto do Instituto José Mendonça Teles. A gente volta daqui a pouco com o nosso programa sobre elas. Sai daí não que eu estou te esperando. Deixa a Prospecta te surpreender. Encontramos o profissional capacitado que você precisa. 20 anos transformando e motivando seu maior patrimônio, seus colaboradores. Com equipe motivada, não há obstáculos para seu crescimento. Prospecta. Aqui cuidamos das pessoas de sua organização com carinho. Devido ao grande sucesso do especial Dia das Mães, Newton Pinto e Tom Carvalho estão de volta. Falei, ganhou na Mega Sena da virada sozinho. Falou, muito melhor. É verdade que você é gay, irmão? Mas assim, pastor, eu já tô em final de carreira. Destruiu o presídio Bangu 8, inaugurou e foi morar lá. É nóis, criatura! Nesta quinta, em 2 sessões, às 7 e às 9 da noite, no Teatro Goiânia. Vai lá! Alô, gente, quer preparar uma refeição maravilhosa para os seus amigos ou para sua família? Olha, qualidade garantida é aqui no Super Barão, meu filho. Aqui você vê a economia é na hora. Super Barão, sua família é mais feliz. E hoje, no nosso quadro Profissão Mulher... E hoje, no nosso quadro Profissão Mulher, nós vamos abordar um tema super legal. Ter sucesso profissional e ser um profissional de sucesso é a mesma coisa? Vou dizer para você que não. Sabe por quê? Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: o que é sucesso? O que é sucesso para você? Para muitas pessoas, quando a gente fala de sucesso, as pessoas associam logo a questão da carreira profissional. E quando a gente fala de carreira profissional, o sucesso profissional, ele também passa por alguns questionamentos. Sucesso profissional está associado com dinheiro, com retorno financeiro? Sucesso profissional é trabalhar pouco? Sucesso profissional é ganhar muito? Sucesso profissional é realmente fazer aquilo que você gosta? Ou ter aquele emprego dos seus sonhos? Mas mesmo com a conquista de uma ou de todas essas respostas que eu fiz as perguntas para você, não é garantido que você esteja realizado profissionalmente. E por isso é muito importante a gente conseguir fazer a distinção. Muitas vezes a gente corre em busca de sucesso. E eu tenho visto muito isso, porque eu sou coach de carreira, as pessoas buscando por um sucesso profissional. E muitas vezes a gente está muito mais próximo de alcançar, e muitas vezes ainda nem sentimos que estamos próximos de alcançar esse sucesso. E uma coisa que eu tenho visto muito, o que é? As pessoas estão insatisfeitas com a vida profissional. E essa frustração se dá muito em função de quando a gente olha numa perspectiva unifocal, ou seja, parece que sucesso para você é uma única coisa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, antes de tudo, que ter sucesso profissional, antes de tudo, é ser um profissional de sucesso. Porque, na realidade, o sucesso profissional, ele é decorrente da condição que nós temos enquanto profissionais. E aí eu quero fazer um questionamento para você, né? E a gente faz esse questionamento para as crianças desde muito cedo. O que você quer ser quando crescer?
qual que é a profissão que você vai seguir. E isso muitas vezes gera uma enorme expectativa sobre a carreira que a gente deve seguir. Geralmente os jovens, quando vão prestar o Enem, eles ficam muito ansiosos. Por quê? Qual é a área que eu devo escolher? Porque essa área de escolha, muitas vezes, é uma área que vai definir essa carreira profissional. E nós realmente precisamos começar a preocupar muito cedo com a profissão que a gente vai escolher por toda a nossa vida. Por quê? Porque é a partir dessa escolha profissional que você vai ser capaz de estabelecer todas as metas para você realmente conseguir atingir o topo, né, da sua idealização ou daquilo que você traçou como meta na vida profissional. Então é muito importante que primeiro você faça a sua escolha profissional para você realmente se preparar, ou seja, como é que você vai investir para ter sucesso na sua vida profissional. E quando a gente fala, né, de carreira profissional, não é só pensar na formação em si, porque as pessoas se preocupam muito com conhecimento teórico. Para ser um profissional de sucesso, eu tenho que estudar muito, eu tenho que fazer desenvolvimento de muitas habilidades, de muitas competências, e muitas vezes a gente esquece de investir no desenvolvimento de uma das maiores e mais nobres funções, que é justamente a nossa inteligência. Por quê? Porque é a nossa inteligência que vai interferir nessa conquista do sucesso profissional. Existem até algumas pesquisas que mostram, né, por meio de dados, que muitas vezes a ausência do sucesso profissional não ocorre por falta de conhecimento, mas sim por algumas questões, principalmente de comportamento, ou seja, não são só as habilidades técnicas, mas sim as habilidades comportamentais. Então é muito importante que você avalie. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu não tenho esse sucesso profissional porque eu não estudei, é porque eu preciso fazer um mestrado, eu preciso fazer um doutorado, ou seja, é dado um foco muito forte em cima das competências e habilidades técnicas. Mas uma coisa muito importante, sucesso profissional tem a ver com a habilidade de lidar com os desafios que nós vivemos no ambiente profissional. E isso é algo que a gente não aprende muitas vezes no banco da universidade, nos cursos, e isso realmente é algo que a gente precisa começar a se preocupar. Por quê? Porque a nossa inteligência, a nossa capacidade de se adaptar, a nossa relação interpessoal com as pessoas, ou seja, a nossa inteligência emocional é muito importante, porque é justamente essa inteligência emocional que vai te proteger para você se tornar uma pessoa mais segura, para você se colocar no seu trabalho, assim como na sua vida pessoal, de uma forma mais segura. Então, trabalhar a inteligência emocional é muito importante. Agora, o nosso questionamento inicial desse quadro, o que separa o ter sucesso profissional e ser um profissional de sucesso? O que é que separa essas duas questões? É justamente a forma como a pessoa se relaciona com a vida. Eu faço processos de seleção e recrutamento e eu tenho presenciado pessoas que têm muito conhecimento teórico, tem muita experiência prática, mas do ponto de vista emocional ou dos relacionamentos, são pessoas que têm dificuldade. E isso vai interferir, independente da carreira que você escolheu. Agora, tem gente que acha que só basta ter um currículo brilhante, colecionar certificado, que isso é garantia de sucesso profissional. Não, porque a maior garantia do sucesso profissional é a sua qualidade, enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, por isso, é muito importante que você mude um pouquinho a forma de enxergar o seu sucesso profissional. Não adianta, como eu disse inicialmente, não adianta você ter um único foco. Você precisa ampliar a sua visão do que diz respeito à sua vida profissional. Então, estudar é importante, ter conhecimento teórico é importante? Muito. Mas só isso não é suficiente para ter sucesso. E aí eu lanço a pergunta para você. Você quer ser um profissional de sucesso ou você realmente quer ter sucesso profissional? Então começa a pensar e tenta trabalhar nessas duas perspectivas, de uma formação consolidada, com o ponto de vista do conhecimento, mas também com a sua condição de ser pessoa e de ser profissional. Nós estamos ficando por aqui com o nosso quadro Profissão Mulher, e a semana que vem
tem mais assunto para a gente discutir. Eu fico por aqui e até a próxima semana. Estou ligada com você e eu espero que você também esteja ligado comigo nesse programa maravilhoso que a gente gosta de falar sobre tudo que nós mulheres adoramos. Esse programa sobre elas é sobre mim, é sobre você, é sobre todas nós. Estou te esperando na próxima semana. Até lá.